Bora lá, nação. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque, o empatezinho de ontem, aquele empate sem vergonha de ontem contra o Godoy Cruz, nos trouxe problemas. Problemas que nós vamos ter que enfrentá-los nos próximos dias. Primeiro problemaço, tá? Mais 2 jogos no nosso calendário. Acho muito difícil nós conseguirmos essa vaga para as oitavas somente com o que vai acontecer na última rodada. A gente tem que fazer mais de 2 gols em cima do Atlético Grau, do Luquenho no caso, contar que o Atlético Grau vença o Godoy Cruz. Então vejam só quanta coisa tem que acontecer. E vamos lá que o Atlético Grau venceu o Godoy Cruz e nós fazer 3-0, por exemplo, no Luquenho. Parece até loucura, né? Mas é uma dificuldade gigantesca. Então, é praticamente impossível que a gente vá passar para as oitavas da Sul-Americana sem ter que vencer os playoffs. O Mano Menezes ontem na sua coletiva, meus amigos, disse que o time evoluiu no aspecto defensivo desde a sua chegada. Mas... sempre tem aquele mas, tem recaídas quando ataca mais ou quando avança a marcação. O que ele quer dizer com isso? Os jogadores da defesa, quando avançam, quando saem da sua posição, eles têm dificuldade quando o time adversário retoma a posse de bola. Ou seja, quando o time adversário volta para cima de novo, na recomposição, ou seja, na nova formação da linha defensiva, os jogadores têm recaídas, muitas vezes saem da sua linha para poder caçar o jogador adversário e aí desmancham e o resto todo mundo já sabe o que acontece. Então, o Mano, ele tá tentando colocar ainda que é difícil. Só na conversa, sem o treinamento, sem a repetição, que é o principal, tá difícil de corrigir esses atletas. O Grêmio tá tomando muito gol, tomando gols fáceis, tá? Gols que não pode tomar. Abre e cede o meio-campo com uma facilidade que não pode acontecer num futebol de alto nível, e esse é um dos problemas que o Mano apontou na sua coletiva. Na avaliação do treinador, a falta de treino e os maus resultados vêm abalando principalmente a confiança dos jogadores. E aí vem pegando aqui, no mental. Erram muitas vezes por nervosismo, mas principalmente por afobação, por querer resolver o problema logo, por querer resolver a partida, por querer finalizar, e aí sim a gente vê o resultado dentro de campo. Mas fato é que o Mano acredita que no próximo mês, com a parada FIFA, com a parada para o Super Mundial e com os possíveis reforços que ele colocou como possíveis, mas a gente sabe que o Grêmio vai ter que contratar, aí sim a situação vai mudar e ele vai conseguir colocar a sua forma de jogo e principalmente corrigir os problemas que o Grêmio insiste em ter. Ou melhor, os jogadores insistem em repetir. Meus amigos, eu quero avançar com vocês para falar sobre a situação de goleiro, tá? Porque o alerta foi ligado. O alerta está ligado e o Grêmio pode começar o segundo semestre com um novo goleiro. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, sempre muito importante. E vem comigo que eu tô contigo. Deixa o teu like aqui embaixo. Muito obrigado, tu me ajuda bastante. Vamos falar então sobre goleiros, porque o Grêmio acendeu um alerta muito importante, tá? O Grêmio analisa o mercado atrás de um goleiro, vocês já sabem, eu já trouxe isso aqui no canal. Só que a análise do Grêmio, ela partia de um princípio da saída do Gabriel Grando para o Palmeiras. Todo mundo sabe que o Palmeiras fez uma proposta ao Grêmio para levar o Gabriel Grando daqui. E o Grêmio tinha colocado essa condição. Se o Grando sair, nós vamos atrás de um goleiro. Um goleiro experiente, um goleiro que chegue e brigue pela titularidade, né? Que aceite ser o reserva num primeiro momento, mas que brigue pela titularidade também, que tenha uma certa experiência, mas tudo condicionado à saída do Gabriel Grando. O que mudou e o que pode mudar ainda é que o Grêmio já não está condicionando somente a saída do Gabriel Grando, e sim a instabilidade do Volpi. O Grêmio está de olho nesta situação do seu goleiro, que até então é o titular. O Grêmio acredita, pelo menos a direção, que o Volpi ainda tem crédito, que o Volpi ainda tem aquela famosa gordurinha pelo que fez até agora e pelas defesas que ele faz lá durante as partidas. Mas, se essa sequência de falhas do Volpi persistir, essa gordurinha dele, esse crédito dele vai para o espaço e o Grêmio vai sim buscar um novo goleiro, um goleiro que venha para ser o titular no segundo semestre.
Tudo isso está sendo analisado neste momento. E o que parecia ser somente uma contratação para reposição de um reserva pode se tornar uma reposição para o titular, que hoje não vai bem. A primeira janela abre no dia 2 de junho, fecha no dia 10 de junho, tá? E a segunda janela é do dia 10 de julho em diante, vai até o dia 2 de setembro. Então a ideia é contratar na primeira janela, principalmente porque o Grêmio quer ter esses reforços, ou pelo menos os mais importantes, e aí diga-se de passagem, que é a defesa, o meio-campo, para que o Mano possa treinar essa equipe junto já durante a parada para o Super Mundial. Gurizada, quero avançar para falar sobre outra posição que o Grêmio também poderá contratar. E a gente já falou sobre ela aqui, é a lateral direita. A lateral direita é um grande problema que o Grêmio tem hoje também, porque o Igor é guri, o Igor falha bastante, embora ele traga uma segurança defensiva maior que o João Pedro. O João Pedro também não vai bem defensivamente, tá bem, fez um golaço ontem, baita gol, bonito, show, mas não torna o João Pedro um jogador espetacular. O João Pedro também não vai bem. Bom, se eu chegar no João Lucas, então aí a gente se desespera. E o pior, meus amigos, é que o João Lucas agora deverá ganhar sequência. Porque o João Pedro está realizando exames nesta quarta-feira e muito provavelmente vai ficar um tempo fora por conta de uma lesão. O Igor, infelizmente, acabou machucando o pulso e ele vai ficar em média de 6 semanas afastado. Isso quer dizer que o único lateral direito que nós temos à disposição hoje é o João Lucas. De duas, uma. Ou o Mano vai improvisar um jogador na posição, o que nesse momento não parece ser a tendência, ou o João Lucas vai ser o titular que o Grêmio terá daqui para frente. Lembrando que temos 2 jogos muito importantes. Todo jogo é importante agora, né? Mas a sequência de jogos agora, os 2 jogos são bem complicados. O primeiro deles é contra o São Paulo no Morumbi no próximo sábado. O segundo é na terça-feira que vem contra o CSA na Arena, onde o Grêmio precisa reverter uma derrota. Né? Perdemos por 3-2 no primeiro jogo, precisamos vencer por 2 gols de diferença para poder encaminhar a nossa classificação e não precisar ir para os pênaltis, né? Então, temos problema também na nossa lateral direita. O Grêmio já olha o mercado numa possibilidade de contratação. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. A avaliação é que o Igor é muito jovem ainda, está verde ainda, precisa de mais experiência. O João Pedro é um jogador que não entrega defensivamente, é um jogador que infelizmente se perdeu pelo caminho. E o João Lucas é um jogador, uma contratação que não deu certo. Aliás, 1.700.000 que o Grêmio jogou fora a porcentagem lá do Tassiano, né? Porcentagem do Guilherme que o Grêmio entregou ao Santos pelo jogador. Se botar na ponta da caneta, o valor do jogador ainda foi maior. Mas, contratação errada, tá aí o resultado. Falta jogadores. Gente, o Mano ontem também falou sobre a situação dos jogadores que estão fora, né? Falou sobre a situação do Cristaldo e falou sobre a situação do Edenilson e do Vijaçante. Sobre a situação do Cristaldo, o Mano disse que após o treino da última segunda-feira, o jogador procurou o Mano Menezes para falar sobre a sua condição. Fez uma avaliação e ali reclamou de um desconforto. O que aconteceu? Por esse desconforto do jogador, acabou ficando de fora do jogo de ontem para não evoluir para uma lesão. O Edenilson é um jogador que ele está um grau à frente do Vijaçante na sua recuperação. A ideia é que os dois estejam à disposição para o confronto contra o São Paulo, mas o Edenilson ainda está um passo à frente. Acredita que poderá tê-los, mas ainda fica esse grande asterisco, principalmente no Vijaçante. Quero voltar a falar sobre o Cristaldo, porque o Cristaldo, essa história do Cristaldo, ela não se encaminhou de uma forma muito bem. Importante que se diga. O Mano Menezes, ele fez questão de pontuar isso na coletiva, de que o Cristaldo, ele o procurou para falar sobre o treino, que estava sentindo desconforto, fez avaliação, tudo mais, ficou de fora. Muito bem, muito legal. Só que a informação que parte da Rádio Guaíba é de que o próprio Rossato teria confirmado a reportagem da emissora que o Mano tinha deixado o Cristaldo de fora por escolha
técnica. Ou seja, uma luz alta no Cristaldo. Ou seja, né, te liga, meu velho. Te liga que a coisa aqui preteou pra ti. Um dos recados, de acordo com a informação, teria sido inclusive o Natan Pescador ter sido o titular do jogo do final de semana. Mas não só ao Cristaldo, ao Monsalve também. Embora o Monsalve esteja jogando em outras posições, ficou um alerta para ele. Ó, te liga, eu tô testando tudo que dá aqui porque vocês dois não me deram resultado. A insatisfação com o Cristaldo ela está muito grande hoje nos bastidores, importante que se diga. Principalmente porque o que o Grêmio esperava do Cristaldo não foi entregue. Um jogador que conseguiria colocar mão no meio-campo do Grêmio e principalmente organizar aquilo ali, né? É um jogador mais participativo, um jogador mais epidérmico, um jogador que participasse mais do processo. E é justamente o que o Grêmio não vê no Cristaldo. Só que o Cristaldo também está insatisfeito com a sua situação no Grêmio. A falta de minutagens. Desde o ano passado, quando ele acabou sendo meio que afastado pelo Renato, lembra que o Renato começou a colocar mais o Monsalve e dar oportunidades e tal, e o Cristaldo acabou ficando de lado? Desde lá, o Cristaldo já vem meio insatisfeito. Soma-se a isso ainda a história da renovação de contrato, porque nunca se conseguiu chegar a um consenso e o Cristaldo está com o contrato finalizando no ano que vem. O que isso quer dizer, Diogo? Tem mais um ano e meio pela frente. Só que o futebol ele é meio imediatista. Tem mais um ano e meio pela frente. Só que o contrato dele terminando em dezembro de 2026, na janela do meio do ano que vem, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça. Na janela do final do ano, ou seja, do início do ano que vem, ou final desse ano, por ele já estar numa reta final de contrato, as equipes já oferecem valores menores. O que o Grêmio entende disso? A janela para vender o Cristaldo, pelo valor que o Grêmio entende que é o ideal, é agora. Agora é a hora de vender o Cristaldo. Principalmente porque o Grêmio quer, pelo menos, tentar lucrar em cima do que investiu no Cristaldo lá atrás, que foram 4 milhões de dólares. O Grêmio entende que hoje o valor do Cristaldo é 6 milhões de dólares. Chegou a se falar até em 8 milhões. Só que, como não chegaram interessados por esse valor, o Grêmio resolveu dar uma baixada. 6 milhões de dólares. Esse é o valor que o Grêmio entende hoje para começar a conversar pelo Cristaldo. E o Grêmio, se chegar uma boa proposta, seja de que lado for, vai se sentar, conversar e vender o jogador, porque o Grêmio entende que Cristaldo não deu certo e hoje é um jogador que não faz falta. Essa é a grande realidade. É um jogador que infelizmente não faz falta. E aqui tá falando um cara que foi muito fã do Cristaldo, tá? Fui muito fã do Cristaldo. Eu não concordava com a história do Vagalume. Lembra? Acho que foi... Nem lembro quem é que colocou esse apelido nele. Acho que foi o Ribeiro Neto até, não foi? Na Bandeirantes. Enfim, que era o Vagalume, que vinha, fazia um gol, fazia um jogo bom, depois desaparecia. Pois dito e feito. Acabou se confirmando. Hoje, o Cristaldo é a melhor definição para ele. É um vagalume. Um jogador que faz uma partida boa e que some e depois não consegue repetir por muitos e muitos jogos. Não tem condições, né? Te inscreve, deixa o teu like, quero saber o que tu acha sobre as últimas do Tricolor, comenta aqui embaixo. Cristaldo merece mais oportunidades? Vai conseguir reverter essa situação? Ou esse é o Cristaldo e não adianta, não tem o que fazer? Vende, pega o dinheiro, contrata outro. Comenta aqui embaixo, quero saber o que tu acha. Um grande abraço, até a próxima.